Olá, eu sou o professor Dr. Marcelo de Rezende Pinto, sou coordenador da pesquisa intitulada Arranjos do Mercado de Alimentos Ultraprocessados e suas influências na vulnerabilidade do consumidor. Pesquisa essa que foi financiada pelo CNPq. É importante a gente considerar inicialmente que essa pesquisa ela se insere numa série de outras iniciativas nesse mesmo campo de estudo no nosso grupo de pesquisa, que é o GEMACONS, que é o grupo de estudos em marketing, consumo e sociedade, que está sediado no programa de pós-graduação em administração da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pois bem, a ideia dessa pesquisa foi tentar trabalhar com alguns elementos teóricos. O primeiro delas que a gente pode levantar é a chamada pesquisa transformativa do consumidor, com a sigla PTC. Esse movimento de pesquisa ele nasce nos Estados Unidos, já tem quase 20 anos, com a sigla Transformative Consumer Research, também chamada de TCR. Ela foi trazida para o Brasil e a gente aqui no nosso grupo de pesquisa vem avançando em discussões nessa seara. Mas o que é a PTC? A PTC ela pode ser entendida como uma abordagem teórico-metodológica que vai tentar buscar equilibrar essas relações de poder em um mercado que normalmente está envolvido, está articulado por diferentes agentes que estão, evidentemente, em constante interação, mas especialmente empresas com e sem fins lucrativos, os consumidores e, claro, as instituições governamentais. Então, a gente considera que parte das ofertas disponibilizadas em determinado mercado não vão oferecer só benefícios aos consumidores, mas também malefícios, como é o caso das ofertas e das ações de diferentes agentes que associam, por exemplo, ao álcool, ao cigarro e ao consumo de alimentos não saudáveis, que é foco aqui da nossa pesquisa. É daqui da PTC que vai surgir uma outra questão teórica importante, que é chamada vulnerabilidade do consumidor. É um termo que na literatura internacional é chamado de Consumer Vulnerability. Mas o que seria essa Consumer Vulnerability? Seria um estado de poder reduzido no mercado, decorrente da interação entre características individuais e pressões contextuais, ou seja, é um estado em que o consumidor se sente de alguma forma desprovido de poder, ficando à mercê de algumas estratégias ou de algumas ações influenciadas aí pelas empresas. É importante a gente considerar que essa vulnerabilidade não é uma condição permanente, ela é situacional e relacional, e ela também tem origem em eventos diversos da nossa vida, incluindo aí determinadas ações, determinadas situações. E normalmente vai surgir na interação entre consumidor e o ambiente de mercado. Uma outra base teórica que nós utilizamos aqui para dar conta dessa complexidade, desse tema, é lançar mão dos chamados estudos de mercado, especialmente os chamados estudos de mercados construtivistas, que compreende ali o mercado como locais em que as diversas instituições criam, produzem valores a organizarem a competição. Ok? O produto dessas relações molda a arena das práticas de mercado. Então, o arcabouço teórico dos estudos de mercados construtivistas, eles permitem compreender como consumidores, indústrias, atores, organizações sociais, varejistas, profissionais de marketing, ou seja, esses vários atores se relacionam para formar, manter e remoldar os mercados por meio de suas práticas individuais. A gente levou em consideração que esse conceito dos estudos de mercados construtivistas seriam ideais para que a gente pudesse avançar na pesquisa. Pois bem, a partir daí a gente chegou a uma pergunta de pesquisa que estaria traduzida na seguinte frase: como os arranjos de mercado
contribui para ampliar e fortalecer os pontos de vulnerabilidade do consumidor na construção dos mercados alimentares de ultraprocessados. Ou seja, nós fizemos o recorte, o mercado de alimentação é complexo, tem uma infinidade de possibilidades, e a gente focou no mercado alimentar de ultraprocessados. E a gente parte da premissa de que a formação das práticas mercadológicas dos produtos alimentares ultraprocessados seria capaz de influenciar na vulnerabilidade do consumidor, o que acabaria por refletir nos aspectos gerais de segurança alimentar e nutricional coletiva, exigindo uma resposta de diferentes entes da sociedade. Bem, caminhando agora para a pesquisa propriamente dita, a gente lançou mão da análise situacional, que foi proposta aí pela Clark, principalmente para a professora Adele Clark, que é considerada a terceira geração da Grounded Theory. A gente pode dizer que a pesquisa ela tem um enquadramento que estaria ali relacionado ao pós-estruturalismo, ao construtivismo. Tivemos algumas influências teóricas de Foucault, Deleuze-Guattari, Haraway, Mead também. E o foco é compreender a situação como unidade final de análise, incluindo todos os elementos humanos, não humanos, os discursos, as instituições, objetos e práticas. Numa forma mais operacional da pesquisa, nós desenvolvemos pesquisa em profundidades com consumidores e representantes do setor privado. Teve também uma parte que se dedicou a fazer uma observação etnográfica, uma análise documental, isso foi uma parte importante do trabalho, e o nosso corpus acabou sendo flexível, porque ele seguiu ali uma amostragem teórica baseada nos 5 grupos de interesse que nós julgamos adequados, que são sociedade, indústria, governo, consumidores e especialistas. Bem, indo agora para os principais resultados, é claro que aqui a gente vai estar pensando alguns desses pequenos resultados, mas certamente a pesquisa tem muitas outras informações, e nós dividimos esses resultados em 3 arenas. A primeira a gente está chamando de arena da informação, em que tem alguns elementos como o chamado nutricionismo, que é um paradigma que descontextualiza alimentos, reduzindo-os a nutrientes, favorecendo práticas de marketing que vão promover confusão e vão justamente aumentar a vulnerabilidade do consumidor, que é uma das premissas da nossa pesquisa. O termo ultraprocessado ele é algo que vem sendo disputado entre acadêmicos, representantes das políticas públicas, indústria, e aí a gente vai perceber muita disputa discursiva. Quer dizer, a gente vai perceber que o mercado se constrói por meio de práticas de representação, mas também normativas e de transação. E a relação com a vulnerabilidade, quer dizer, o consumidor acaba sendo vulnerável, porque essa agência do consumidor ela é reduzida quando ele não tem essas informações de forma adequada ou as obtém de forma ambígua ou enviesada. A gente parte agora para a chamada arena de promoção, em que aqui a gente vai se dedicar a falar muito das práticas de marketing, como que as embalagens, as propagandas, o design, preço, marca atuam para favorecer um cálculo de valor para o consumidor, que inevitavelmente vai levá-lo para a vulnerabilidade. A gente também fala aqui das motivações do consumidor, ligada à conveniência, praticidade, custo-benefício. O consumidor ele fica muito susceptível, muito sensível a essas sensações dos alimentos ultraprocessados e acaba consumindo de forma automática, ou seja, as práticas alimentares vão estar fortemente enraizadas e pouco refletidas, o que evidentemente vai reforçar o ciclo da vulnerabilidade. E por fim, o terceiro e último dimensão aqui dos resultados, a gente trabalhou com a arena das práticas estruturantes, em que a gente vai, evidentemente, fazer aqui algumas relações com o próprio sistema neoliberal. O sistema alimentar está diretamente ligado à questão neoliberal, o ambiente dominado por grandes corporações globais, com forte capacidade de moldar hábitos alimentares e políticas públicas. A gente percebe também uma concentração de mercado, a emergência dos chamados desertos alimentares, um discurso muito voltado para a liberdade de escolha, mas que vai estar intimamente ligado a uma fragilidade institucional, que o governo apresenta pouca capacidade de enfrentamento dos interesses empresariais. Indo agora para as considerações finais, a gente pode dizer que a análise dividida nessas 3 arenas evidenciou
como o mercado de ultraprocessados se configura como um arranjo sociotécnico capaz de influenciar diretamente a agência do consumidor. Talvez ela seja as grandes conclusões, reforçando aquela premissa inicial do início do trabalho que a gente ressaltou lá nos primeiros slides. Né? Os resultados também apontam que a vulnerabilidade do consumidor é alimentada ou retroalimentada por múltiplas frentes, né, pela restrição de disponibilidade e acesso, pelo excesso de formação técnica e por estratégias proporcionais que reforçam dependências emocionais e hábitos arraigados. Né? Por fim, a gente pode dizer que a vulnerabilidade do consumidor é estrutural e multifacetada, e o que vai exigir, eu acho que isso que é importante também, como uma das conclusões, e aí direcionando até para as questões de políticas públicas, né, em que a gente precisa pensar em mudanças que perpassam em ações coletivas, estruturais e políticas públicas mais comprometidas com a saúde e com a equidade. A centralidade da indústria e a fragilidade do consumidor tornam urgente o avanço de pesquisas e ações críticas no campo da administração e do consumo.